Olá, vamos então dar sequência à nossa aula 16. Vamos terminar a demissão com justa causa, assunto muito importante, artigo 482, estamos lá na linha J, tá? Agora nós vamos terminar esse artigo 482 e vamos falar das verbas, né, que o empregado que foi demitido com justa causa tem direito. Que vamos ver que praticamente é saldo de salário e férias vencidas. Então, ato lesivo da honra ou da boa-fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Isto é a linha J, configura uma demissão com justa causa. Então, vamos lá. Ato lesivo da honra ou da boa-fama é a calúnia, a injúria ou a difamação que o empregado pratica no serviço contra qualquer pessoa, não precisa ser apenas contra colegas de trabalho, tá? Pode ser contra qualquer pessoa no serviço, desde que seja durante o horário ali de serviço, ou então, né, não uma ofensa à honra, mas sim uma ofensa física, nessas mesmas condições, né, no serviço ou contra qualquer pessoa, salvo, né, com exceção de quando o empregado faz isso por legítima defesa própria ou de outra pessoa, tá bom? Então, quando você, empregado, ofende a honra ou fisicamente outra pessoa, qualquer outra pessoa, durante o horário de serviço, se você não estiver fazendo isso em caso de legítima defesa própria ou de outra pessoa, você estará cometendo uma demissão, um ato que pode acarretar numa demissão com justa causa, tá? Então, há uma relação, né, nessa linha com os crimes contra a honra, que é o crime de difamação, injúria ou calúnia, e com as ofensas físicas, né, ambas praticadas no ambiente laboral, que é o local em que o empregado esteja submetido ao poder empregatício, tá? E aí o ato lesivo à honra ou a ofensa física podem justificar a demissão mesmo quando forem cometidos contra terceiros, tá? Visitantes, clientes, e desde que cometido em situação na qual o empregador possa fazer uso do seu poder disciplinar, né? E quando o empregador pode fazer uso do seu poder disciplinar? Quando o empregado estiver no horário de serviço, tá? Sob as ordens, né, do empregador. E uma importante ressalva é a legítima defesa, né? Se for uma situação de legítima defesa, irá se descaracterizar essa conduta, tá? Como motivo para justa causa. E aí, sendo legítima defesa, não será razão para demissão com justa causa. A linha K traz uma situação bem parecida com a linha J. Porém, aqui é ato lesivo da honra ou ofensa física contra um empregador. E aqui não é apenas no serviço, mas em qualquer lugar, tanto no serviço quanto fora do serviço. Se você cometer uma injúria, uma difamação, uma calúnia contra o seu empregador, né, sendo um ato lesivo à honra ou à boa-fama, ou então ofender fisicamente o seu empregador, você estará cometendo uma falta que poderá ocasionar numa demissão com justa causa, também com exceção da legítima defesa, tá? Então, a linha K. Ato lesivo da honra ou da boa-fama ou ofensas físicas praticadas contra um empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, de própria ou de outrem. Então, esta linha é aplicada aos casos em que o ato lesivo à honra ou à ofensa física é praticado contra o empregador e superiores hierárquicos. Semelhante, esta linha é semelhante à anterior. Porém, não há menção à necessidade da conduta ter sido praticada em ambiente laboral. Pode ser em qualquer ambiente, diferente que aqui, ó. Aqui fala que é praticado no serviço, tá? Aqui não tem esta expressão no serviço, então é praticado contra o empregador, superiores hierárquicos em qualquer ambiente. Deste modo, não importa o local onde foi praticada, a conduta ofensiva física ou moralmente contra o empregador ou superiores, independente de onde foi cometida, poderá ensejar a demissão por justa causa, tá? Independente de onde for cometida
uma conduta de ofensa física ou moral contra empregador ou superiores hierárquicos, pode acarretar uma demissão com justa causa, independentemente de onde essas ofensas físicas ou morais forem cometidas, tá bom? A linha L, prática constante de jogos de azar. Essa linha hoje em dia não é tão aplicada, tá? Porque ficou bem comum jogos de loteria, né? Mas este tipo de conduta não pode ser praticada no serviço, tá? Não pode haver ali uma prática de empregados pegar e começar a jogar bingo, jogos de carta, né? Claro, né, gente? Isso daqui é bem óbvio. Ou pegar ali o bilhetinho da Mega Sena e começar a fazer bolão no horário de serviço, tá? Isso não pode ser constante. E se o empregador não permitir, não estiver ciência, né, consciente desse tipo de conduta, se isso for constante, pode ali ocasionar uma demissão com justa causa, sempre pensando nos requisitos objetivos, subjetivos e circunstanciais, tá? Proporcionalidade, mediaticidade, além do dolo ali, né, ou da culpa do autor ali, do empregado, tá? Então, a lei exige essa habitualidade, tá? Então, é prática constante. Então, exige a habitualidade. E que tipos de jogos de azar? Jogos de carta, jogo do bicho. Jogo do bicho é pior ainda, porque é um jogo ilegal, né? Então, isso daí não pode, em hipótese alguma, acontecer durante o horário de trabalho. Isso é bem óbvio, né? Bem intuitivo, mas cabe aqui a gente ressaltar esta linha. E esta linha, eu costumo falar inciso, porque é mais comum que a linha, né? Mas desconsiderem quando eu falar inciso, tá, pessoal? É a linha, tá? Eu tenho que pensar, me policiar toda hora. A linha M, ela é novidade da reforma trabalhista, tá? Antes da reforma, não tinha esta linha. Aí veio a reforma e incluiu. O que ela fala? É a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. E isto é uma demissão com justa causa. E é claro, né, pessoal? Por exemplo, um advogado, ele não pode operar sem um AB. Um médico não pode trabalhar sem um CRM. Um bioquímico não pode trabalhar sem o CRF ou CRBM do biomédico. O engenheiro não pode trabalhar sem o CREA. Isso sim, nenhum profissional, não contador, não pode trabalhar sem o CFC, não pode, CRC, não pode acontecer de um empregado ali que tem uma profissão que a lei exige registro ali no órgão, né, na entidade de registro, ele trabalhar sem esse registro, não pode, em hipótese alguma. E isso daí, caso ele perca essa habilitação exigida por lei por causa de uma conduta dolosa, ele vai ser submetido a uma demissão com justa causa, tá? Então, isso é uma nova hipótese de dispensa com justa causa trazida pela reforma trabalhista. E aqui exemplos, por exemplo, um motorista que perde sua CNH por conduta dolosa, um advogado que tem seu registro cassado na OAB por conduta dolosa, um médico que tem cassado seu registro no CRM por conduta dolosa. Se for por conduta culposa ou sem dolo ou culpa, aí não se encaixa na demissão com justa causa. Ainda que seja difícil trabalhar sem esse registro, não é um motivo de demissão com justa causa. Aí coloca o empregado para fazer outra coisa, mas será uma causa de demissão com justa causa se houver a perda dessa habilitação e por conduta dolosa. Outras hipóteses que a CLT traz, aí nós vemos aqui no artigo 158 da CLT, a questão do uso de equipamento de proteção individual, tá? O artigo 158 da CLT traz que cabe aos empregados, inciso 1, observar as normas de segurança e medicina do trabalho. E aí vem o parágrafo único e fala que constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada de uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Então,
Caso o empregado tenha todos os EPIs em mãos e ele se recusa ali, não quero usar, não, eu vou subir ali nesse prédio de 20 andares sem o meu cinto, sem meu capacete, sem minhas proteções, porque não tem perigo não. Não pode, pessoal, não pode, em hipótese alguma. É obrigação do empregado observar as normas de segurança e medicina do trabalho. Ainda teremos aula sobre isso. É claro que o empregador tem que se preocupar, observar, dar condições para os empregados trabalhar, se responsabiliza, né, por acidente de trabalho ali do empregado. Só que o empregado também tem que fazer por onde, porque senão essa responsabilidade do empregador, ela tem limites também. Então, não pode, causa de demissão com justa causa, claro que observada a proporcionalidade, né, não é qualquer recusa de uso de EPI que já vai ensejar demissão com justa causa, mas é uma obrigação do empregado, sob pena de demissão com justa causa, depender da situação, usar os EPIs e observar as normas de segurança. É um ato faltoso a falta dessa observância, tá? Então, importante observar, é importante observar os critérios objetivos e subjetivos e circunstanciais que nós vimos lá no bloco 4. Por quê? Especialmente para proporcionalidade, para gradação dessa pena de demissão com justa causa, para aplicação da demissão com justa causa nesse caso, pois não será qualquer recusa ao uso do EPI que justificará a demissão com justa causa do empregado, tá? Então não é qualquer recusa. Tem que observar os critérios objetivos, subjetivos e circunstanciais, ter ali uma gradação da pena para aplicar a demissão com justa causa, não podendo qualquer recusa já ensejar na demissão com justa causa. Mas tudo depende do caso concreto. Como eu dei o exemplo, se for um empregado que vai e sobe num prédio de 20 andares sem usar o cinto de segurança, sem usar o capacete, sem se proteger, simplesmente porque não quer, né? Aí é uma demissão com justa causa já de primeira, porque se ele cai lá de cima já é uma morte certa. Então não pode ele se dar o luxo de recusar e isso não ensejar uma demissão com justa causa, enseja. Agora, se for um empregado que está ali trabalhando, por exemplo, no hospital e deixa de usar luvas, por exemplo, de procedimentos, ou não usa jaleco e é obrigatório o uso, né? Sabemos que é obrigatório. Aí não vai ser de primeira, né, de cara, que vai ensejar uma demissão com justa causa, tá? Deve haver ali uma advertência, um aviso, uma suspensão, tem que ver ali a gradação, observados os critérios objetivos, subjetivos e circunstanciais. E por fim, quais são as verbas salariais, né? O que o empregado leva, né, de acerto salarial no caso de demissão por justa causa? Quase que nada, pessoal, e nada mais, né, coerente, né, do que isso. A pessoa o empregado cometeu uma falta grave por estar sendo demitido com justa causa, o próprio nome fala. Então, o que ele tem direito? Aquilo que ele tem direito mesmo. Ele vai receber os dias que ele trabalhou dentro daquele mês, saldo de salário, e as férias vencidas, tá? Tem férias vencidas? Tem, então recebe. Não tem? Não vai receber nem as proporcionais, tá? Então, ele vai receber férias, exceto as proporcionais. Ele só recebe férias vencidas. Ele não tem direito a 13º proporcional. Ele não tem direito a férias proporcional. Ele não tem direito a... O que eu ia dizer, gente? Perdi. Ele não tem direito a aviso prévio. Ele não tem direito a seguro-desemprego, piorou. E ele não tem direito a FGTS, a nada. Ele só sai com saldo de salário e férias vencidas. Não tem direito a nada proporcional, não tem direito a FGTS e não tem direito a seguro-desemprego, tá? Então, pessoal, é isto. Vencemos o assunto de demissão com justa causa. Agora, o próximo assunto nosso, na próxima aula, é rescisão indireta. Agradeço muito
a vocês que estão acompanhando os vídeos, fazendo comentários. Eu fico muito feliz com os comentários, porque isso me motiva a sempre trazer vídeos. Ó, só para deixá-los a par, nós vamos agora falar da demissão por justa causa do empregador, que é a rescisão indireta. Falaremos também da culpa recíproca do distrato. E aí iremos fazer muitos exercícios. Eu irei trazer uma bateria de questões mesmo para vocês sobre o assunto, sobre todos os assuntos, tanto demissão sem justa causa, pedido de demissão, demissão com justa causa, culpa recíproca, rescisão indireta e distrato. Os 6 tipos de extinção do contrato de trabalho, iremos fazer bastante exercícios. E aí depois falaremos de aviso prévio, que faz parte, né, é como se fosse uma sequência da extinção do contrato de trabalho. O contrato de trabalho vai se extinguir? Vai. Vimos as 6 hipóteses, né? Estamos vendo. Mas para se extinguir não precisa do aviso prévio, então iremos ver aviso prévio e depois passaremos para o assunto, e teremos vencido todo o assunto de contrato de trabalho e aí passaremos para a jornada de trabalho, tá? E aí terá uma saga de aulas, que é bastante coisa também de jornada de trabalho. E aí depois falaremos sobre férias, depois falaremos sobre... depois empregado doméstico, tudo do empregado doméstico, tudo do estágio, tudo do empregado rural, tudo do aprendiz. Veremos também sobre os direitos da mulher, né, no mercado de trabalho ali. E aí depois começaremos a falar um pouquinho do direito coletivo e aí passaremos a falar de assuntos diversos. Pretendo trazer bastantes exercícios de outros temas, direito administrativo, direito constitucional, processo civil, direito tributário. E também quero trazer para vocês o TCC que eu apresentei, tá? O trabalho de conclusão de curso, a minha apresentação da pós-graduação que eu fiz, tá? De Direito do Trabalho e Previdenciário. Também depois quero trazer assuntos de Direito Previdenciário, então tem muita coisa ainda para postar aqui. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer sugestão eu quero que vocês postem aqui para me ajudar sempre a melhorar, tá? Na medida que o canal for crescendo, eu vou aprimorando. À medida que o canal for crescendo, eu vou aprimorar ainda mais, tá? E agradeço demais pelos quase 600 inscritos que eu tenho aqui. Agradeço de coração mesmo. Eu jamais imaginei que o canal cresceria dessa forma. E isso me motiva a estar sempre aqui trazendo vídeos. Até a próxima aula, rescisão indireta, e estudem bastante, tá? Até mais!